Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para falar da palavra, falar do amor de Deus, compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, o que Deus tem feito. Hoje a palavra, amados, que Deus me entregou está em João capítulo 6. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, onde fala da multiplicação dos pães e peixes. Amém? Vamos ler? Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: Onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que iria fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: Fazei que o povo se assente, pois havia uma grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam sentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tudo quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluias, glória a Deus. Essa palavra é uma palavra muito poderosa, né? Que assim como Deus ele enviou o maná para o povo lá no deserto, né? No tempo que ele estava lá no deserto, caía o maná do céu para eles. Então, e nós vemos que para Deus não há impossível, né? Às vezes para nós é difícil, mas para Deus não. E essa palavra também, nós vemos um grande milagre que Jesus realizou naquele lugar. Era uma grande multidão que seguia Jesus, porque eles conheciam os feitos de Jesus. Eles sabiam que Jesus estava operando sinais, prodígios e maravilhas, que grandes milagres Jesus estava fazendo. Então uma grande multidão seguia Jesus. E eles estavam ali num lugar que era deserto. Não havia aonde comprar comida. E os discípulos falam para Jesus: manda eles ir embora. Despede eles, Jesus, para que eles possam ir comprar comida. E Jesus, amados, como ele sabia de tudo o que ia acontecer, ele sabia o milagre que ia ser feito ali naquele lugar. Então Jesus falou para Felipe: onde compraremos pães para dar de comer a essa multidão? Aí Felipe respondeu para Jesus: nem 200 denários seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Um denário era correspondente a um dia de um trabalhador. Um denário era um dia de trabalho. Imagina, 200 denários não era suficiente. E para ganhar 200 denários teria que se trabalhar 8 meses, todos os dias.
Então foi um grande milagre que Jesus fez naquele lugar. E quando nós falamos que 5.000 pessoas, né, estavam ali, mas era muito mais, porque eles só contavam os homens e as mulheres e as crianças não eram contadas. Mas eles encontraram no meio de toda aquela multidão um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas mesmo assim, ainda os discípulos, eles se perguntavam, mas de que adianta esses 5 pães e 2 peixes no meio de tanta gente? E se nós formos olhar com os nossos olhos, na verdade, não é nada, né, amados? 5 pães e 2 peixes no meio de uma multidão, é melhor esconder para não dar para ninguém. Mas aqui nós vemos o grande milagre que Jesus fez. E eu fico também pensando nesse menino. Esse menino, ele se deixou ser usado pelo Senhor, né? Porque ninguém havia levado nada. Os discípulos não tinham nada para comer, ninguém tinha nada, ninguém estava preparado. Mas havia uma pessoa, um simples menino, que estava preparado ali para contribuir para que o milagre viesse a acontecer. Às vezes, amados, nós nos achamos tão pequenos, tão insignificantes, mas Jesus, ele quer nos usar com o pouco que nós temos, com aquilo que nós temos, e só basta nós nos dispor. Assim como esse menino se dispôs, nós nos dispor, falar assim, não, mas eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, que nós possamos parar com essa mania de achar que o Senhor, ele quer que nós só façamos coisas grandes. O Senhor, ele quer que nós sejamos fiéis nas coisas pequenas. Porque se nós não for fiel nas coisas pequenas, quando o Senhor colocar coisas grandes na nossa mão, nós não vamos ser fiel. Então, que a gente possa aprender, amado, ser fiel no pouco. Aquilo que Deus colocou hoje para você fazer, seja fiel. Faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Então, Jesus, aqueles 5 pães e 2 peixes, na mão do menino e na mão dos discípulos, não dava para alimentar a multidão. Mas a partir do momento que foi entregue nas mãos de Jesus, olha o que Jesus fez, irmãos. Jesus, ele agradeceu. Ele agradeceu, a primeira coisa que ele fez, né? Ele agradeceu por aquele alimento que estava nas mãos dele. E aí ele falou, depois de ele tendo dado graças, ele falou, agora reparte. Ele entregou para os discípulos, ele falou, agora vai e serve esses que estão assentados, porque ele pediu que todos se assentassem para receber o alimento, né? E é dessa forma, amados, nós temos que nos assentar, sim, para receber o alimento, e o alimento espiritual também, porque aquele que não senta para aprender, ele não está apto para ir ensinar ninguém, se ele não está sentando para aprender. Assim como Maria se assentava nos pés de Jesus para aprender, assim nós também temos que ser. Então vamos nos assentar para que o Senhor venha trazer o alimento dele. Vamos nos assentar para que o Senhor venha encher a nossa boca com a palavra, encher o nosso coração com a palavra dele. Então Jesus, ele agradeceu e ele partiu o pão e o peixe. E assim 5.000 homens foram alimentados. E assim 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças foram alimentadas por causa da uma atitude de uma simples criança, por causa da atitude de um simples menino que tinha esses 5 pães e 2 peixes. Às vezes nós já temos tudo em nossas mãos e não sabemos o que fazer, mas quando nós buscamos a direção do Senhor, Ele nos direciona. Quando nós aprendemos a olhar com o olhar de Jesus, porque às vezes nós olhamos, amados, com os nossos olhos, olhamos para um drogado e falamos não tem mais jeito, olhamos para a prostituta e falamos não tem mais jeito, olhamos para um pai de santo, né? Para essas pessoas que estão afundadas no espiritismo, nós falamos não tem mais jeito. Para pessoas que
tantas coisas que nós olhamos, amados, nós falamos que não tem mais jeito, mas a partir do momento que nós aprendemos a olhar com o olhar de Jesus, nós vamos ver que para tudo tem um jeito, para tudo há uma saída, para Deus não existe nada impossível. Jesus, ele teve compaixão dessa multidão, porque essa multidão, ela só queria um milagre. Então, financeiramente e espiritualmente, elas eram pobres. E essa multidão, ela buscava o descanso, ela buscava consolo. Essa multidão, ela buscava paz e buscava resposta. Mas a multidão, amados, ela só quer as bênçãos, ela não quer o abençoador. Então, que a gente possa meditar nessa palavra hoje. Será como que nós estamos sendo? Como os discípulos que mandava despedir a multidão, que tinha misericórdia, não estava preocupado se a multidão tinha fome ou não. Como que nós estamos? Nós estamos como esses discípulos, como os discípulos que não têm amor no coração, que não está preocupado com o problema dos outros? Ou nós estamos sendo como este menino, o menino disposto a fazer a obra de Deus, não importa que seja algo pequeno, mas que quer fazer algo para o Senhor, que quer agradar o coração do Senhor? Ou nós estamos sendo como a multidão, que só corre atrás dos milagres, que só corre atrás da bênção, mas que não quer o abençoador? A multidão que só vem para sugar, só vem para se aproveitar. A multidão que só quer descansar, que só quer saber das bênçãos que Jesus tem para eles. Então, que nós possamos refletir nessa palavra hoje, que Jesus ele ainda pode fazer milagres, amados, não importa a circunstância. Assim como ele alimentou essa multidão, ele pode fazer nos dias de hoje. Ele pode fazer o milagre acontecer dentro da tua casa, no meio da sua família. Eu não sei qual é a tua prova, qual é o milagre que você precisa nesse dia, mas Jesus, ele sabe, irmãos. Jesus, ele sabe. Aprenda a agradecer aquilo que ele já tem te dado, aquilo que ele já tem colocado nas tuas mãos. Seja grata ao Senhor, porque quando você agradecer, mesmo antes de você receber, você está falando: Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer um milagre. Senhor, a circunstância não está boa, tudo indica que nada vai dar certo, mas eu te dou graça, Senhor. Eu te dou graças porque eu sei que é o Senhor que está no controle de tudo. Vamos aprender, amados, a sermos gratos. Assim como Jesus agradeceu aquele pouco que tinha nas mãos dele, o pouco nas mãos de Jesus alimentou uma grande multidão. Oh, glórias, aleluias. Então que nós, amados, não venha despedir a multidão, como os discípulos disseram: despede essa multidão, porque nós não temos alimento para eles. Mas Jesus falou: deem algo vocês para eles comer. Mas nem mesmo eles haviam levado nada. Que triste isso, né? Os discípulos não tinham nada para oferecer. Então, nas mãos de Jesus, o pouco se torna abundante. 5.000 homens, mais mulheres e crianças satisfeitas, e ainda sobraram 12 cestos. Então nós podemos ver, meus irmãos, que Jesus, ele provê banquete no deserto. Ele tem uma mesa preparada no deserto para mim e para você. Então ofereça hoje o pouco que você tem. Porque o pouco que você tem, às vezes nos nossos olhos é pouco. Mas para Jesus, ele pode alimentar uma grande multidão. Assim como a semente do grão de mostarda, ela é pequenininha, mas se ela é plantada, ela dá uma árvore muito grande. E muitos podem se aproveitar dessa grande árvore. E assim, amados, o pouco que você tem, ele pode ser muito, se você colocar nas mãos de Jesus, dar graças pelo aquilo que você tem, falar: Senhor, eu quero abençoar outras vidas, Senhor, eu quero contribuir no teu reino, Senhor, que vidas venham ser alcançadas
com esse pouco que eu tenho para te oferecer hoje, em o nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar você, que o Senhor possa abençoar toda a tua família nesse dia de hoje, em o nome de Jesus. Que a cura entra na tua casa, que a libertação entra no meio da tua família, que a salvação entra hoje na tua casa, em nome de Jesus. Que haja multiplicação de bênçãos no meio da sua família, que não venha faltar o pão, que não venha faltar o alimento, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém.